Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão. Assim iniciávamos esta nossa celebração. Aqui e agora temos este olhar compassivo e misericordioso do Senhor sobre cada um de nós, que se expressa no dar a cada um a palavra e o dom da presença eucarística de Jesus. Abramo-nos a este encontro, nele nos fortaleçamos, para continuarmos a nossa caminhada de aproximação a Ele nesta vivência de tempo quaresmal. Invocamos o perdão e a misericórdia do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, a realidade do pecado que ainda habita em nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova, que nos prepare para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, morava em Babilônia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico, tinha um jardim contíguo à sua casa. Os judeus reuniam-se com ele frequentemente porque era o mais ilustre de todos eles.
Naquele ano, tinham designado como juízes 2 anciãos do povo, daqueles que o Senhor denunciara, dizendo: de Babilônia veio a iniquidade, de velhos que passavam por dirigentes do povo. Estes 2 frequentavam a casa de Joaquim, e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça. Quando, ao meio-dia, o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim do seu marido. Os 2 velhos observavam-na todos os dias, quando entrava no jardim para passear, e aproximaram-se e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos juízos. E estando eles à espera de ocasião favorável, um dia Susana veio, como de costume, acompanhada somente de 2 meninas. E, como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os 2 velhos escondidos a espreitá-la. Susana disse às meninas: trazei-me o óleo e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu tomar banho. Logo que elas saíram, os 2 velhos levantaram-se, correram para junto de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento, entrega-te a nós. Senão, acusar-te-emos, dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se não a praticar, não poderei fugir às vossas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos sem ter feito nada, a pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte. Mas os 2 velhos gritaram também com ela. Um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim, precipitaram-se pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os velhos contaram a sua versão, os servos coraram de vergonha, por nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reuniu em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os 2 velhos cheios de rancor contra ela, pretendendo-a condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandais chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la e ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que haviam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos sós pelo jardim, entrou ela com 2 servas
fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós que estávamos num canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles. Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque ele era mais forte do que nós, e abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntámos-lhe quem era o jovem, mas ela não quis dizer-nos. Somos testemunhas do facto. A Assembleia deu-lhes crédito por serem anciãos do povo e juízes, e condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam, vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho. Eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte dessa mulher. Todo o povo se voltou contra ele e perguntou: Que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel, de pé no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que, sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, porque estes 2 homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa. Os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expõe todo o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os uns do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometestes quando lavravas sentenças injustas, condenando inocentes e absolvendo os culpados. Apesar do Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os 2 juntos? Ele respondeu: Debaixo do lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te, o desejo, e perverteu-te o coração. Era assim que procedíeis com os filhos de Israel, e elas, por medo, entregavam-se a vós.
Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu, debaixo de um carvalho. Replicou Daniel, a tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhe a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça, e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias
o pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. Louvor a vós, Pai da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam a interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, o episódio que escutávamos na primeira leitura revela-nos que o reto juízo de Deus, mais tarde ou mais cedo, descobre e condena a injustiça humana. É um facto que a palavra de Deus é como uma lâmpada que se acende numa sala escura e os seus raios alargam-se instantemente até aos cantos mais afastados e esquecidos. Assim sucedeu também quando Jesus, ele, a luz do mundo, se tornou presente no meio de nós. E a ele não se pode resistir. Quem não acolhe a sua palavra e a luz, que é ele mesmo, é julgado por essa mesma palavra e por essa luz. E elas revelam o que está oculto e fazem brilhar a justiça. A palavra de Deus perscruta o mais íntimo dos corações, revela as intenções mais secretas e desmascara as tramas da mentira. Assim revela-se claramente quem confia unicamente em Deus e apenas teme não corresponder à grandeza do seu amor misericordioso. E também se revela quem, tendo a mente e o coração mesquinhos, vai procurar furtivas satisfações como se a felicidade fosse incompatível com a fidelidade à verdade e ao Evangelho. É a própria vida que, momento a momento, realiza este mesmo discernimento. E feliz de quem se deixa penetrar pela palavra de Deus, como por um raio de luz que separa no seu coração o ouro das escórias. À luz da verdade, poderá então saborear a liberdade do abandono filial nas mãos paternas de Deus e nada, nem ninguém,
poderá meter-lhe medo ou induzi-lo a engano. A par daquele texto da primeira leitura, o Evangelho apresenta-nos um caso em que a lei pode escravizar. Os fariseus, mais do que cumprir a lei, queriam ficar de bem com a sociedade e por isso iam sacrificar o futuro de uma pessoa humana. Jesus tem uma atitude totalmente diferente. Coloca-se do lado da pecadora, carrega sobre si o castigo, a pena e o sofrimento pelo pecado. E por isso pode ser indulgente e oferecer o perdão de Deus. Assim Jesus ensina não somente na sinagoga, mas também no templo. Os escribas e os fariseus procuram armar uma armadilha, uma cilada, para terem com que acusar Jesus. E a questão posta por eles a Jesus é precisamente a da pena capital, apedrejamento para a mulher surpreendida em adultério. Quem poderia defender aquela mulher? Quem a poderia perdoar e com que argumento? A lei de Deus foi dada por Deus ao seu povo para proteger a vida e a liberdade. Como tirar então a vida a alguém? O tom, evidentemente, é provocatório, provocação e desafio a Jesus. A primeira resposta de Jesus vai ser a do silêncio. E um gesto simbólico que mostra precisamente a irritação e a indignação do próprio Jesus diante da falta de misericórdia e de dureza de coração daqueles judeus. Mas eles não compreenderam, nem se contentaram com o gesto. Diante da insistência, Jesus traduz o gesto em palavras que revelam a verdade sombria sobre cada um. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. E por isso mesmo, eles retiram-se um a um, ficando agora a mulher que diante de si tenha a vida, Jesus. De facto, a misericórdia venceu a dureza do coração. A palavra do Senhor liberta e revela o rosto misericordioso de Deus, oferecendo a possibilidade de uma vida resgatada e transformada pelo amor. Não se trata, pois, de uma indulgência fácil. Jesus perdoa àquela mulher adúltera, mas recomenda-lhe que não volte a pecar, porque na sua paixão ele vai expiar o pecado e dá força agora aos pecadores arrependidos para caminharem no amor do Pai. Este texto que escutamos mostra-nos ainda a mansidão com que Jesus se aproxima da sua paixão. Ele é um ato de misericórdia que agrada mais a Deus do que todos os sacrifícios rituais oferecidos naquele templo de Jerusalém onde ele se encontra. Caríssimos irmãos, a mulher do texto do Evangelho, nela sentimos a medida da profundidade da misericórdia de Deus. Se tal se pode dizer, é misericórdia infinita. Deus amou-nos até ao fim, enviando o seu Filho para tomar sobre si a realidade da fragilidade e do pecado humano, para nos perdoar e nos dar uma vida nova, cheia de amor, de caridade, de alegria e de paz. Que a reta final da nossa caminhada quaresmal tenha agora esta marca de um verdadeiro encontro com a palavra, a luz e a misericórdia divina.
Irmãos e irmãs, Susana, inocente mas acusada, e a mulher adúltera, pecadora mas perdoada, são a imagem da Igreja Santa e penitente. Oremos a Cristo, sua cabeça e Salvador, e digamos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos fiéis cristãos que se acusam dos seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuraram não pecar mais, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis, pelos juízes que as aplicam com justiça e clemência, e pelas vítimas inocentes que são condenadas, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas mulheres a quem os homens tratam sem respeito, por aquelas que a sociedade abandona a sua sorte e pelas instruções e pessoas que as socorrem, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles que, à semelhança de Jesus, não se limitam a condenar ou absolver, mas são capazes de mudar os corações, oremos. Por aqueles que seguem a Cristo, luz do mundo, pelos catecúmenos que estão presentes a segui-lo e pelos fiéis que já o seguiram, mas o abandonaram, oremos. Por esta Assembleia que escuta Deus e lhe responde, pelos que limitam os gestos e as palavras de Jesus e pelos que com ele não julgam ninguém, oremos. Senhor Jesus Cristo, que nos iluminais com a vossa palavra, alimentai-nos com o pão da vossa mesa, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos, como fruto da penitência, a alegria dos nossos corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coração
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abriste aos homens o caminho da fé para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo a que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz e no amor de Jesus Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
aquele que acredita possui a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém
nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Senhor, sois um Deus clemente, sois um Deus clemente e compassivo. Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Somos agora convidados a rezar, todos juntos, a oração jubilar de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Voltamo-nos para a imagem de Nossa Senhora e, neste contexto de celebração do jubileu, do centenário das aparições, rezamos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a oração de bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendigo os objetos religiosos. Benedico gli oggetti religiosi. Je bénis les objets religieux. I'm going to bless the religious objects. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. A Virgem bendita